Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo, essa é mais uma aula da matéria de aplicativos informatizados. E hoje vamos falar sobre algoritmos. Podemos dizer que algoritmo é uma sequência lógica e finita de instruções que devem ser seguidas para a resolução de um problema ou execução de uma tarefa. A ideia do algoritmo é muito antiga e foi bastante discutida entre matemáticos e filósofos, entre os quais podemos destacar von Leibniz, que vislumbrava no século XVII máquinas universais de calcular e estranhas linguagens simbólicas para representar ideias complexas por meio de sinais convencionais. Nós inclusive já vimos essa máquina lá na nossa primeira aula, a máquina de Leibniz, uma evolução da máquina de calcular do Pascal. A matemática clássica é em grande parte o estudo de determinados algoritmos que são manipulados por meio de regras práticas como uma receita, um guia. Isso acontece na álgebra elementar, que substitui os números por letras e define um conjunto de símbolos. Por exemplo, o produto de A mais B e A mais B, onde devemos aplicar a distributiva para resolver o problema. Passo a passo temos A é multiplicado por A é multiplicado por B duas vezes, B é multiplicado por B. Os resultados obtidos são somados, obtendo a expressão a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Ou seja, aplicando uma sequência finita de instruções, chegamos ao resultado. Os algoritmos são muito utilizados em disciplinas ligadas à área de ciências exatas, como matemática, física, química e computação. Mas apesar do nome pouco usual, algoritmos também são comuns no nosso dia a dia, como por exemplo em uma receita de bolo, a troca de um pneu furado ou a troca de uma lâmpada. Em todos esses exemplos, seguimos uma sequência de diversos passos, diversas ações, que devem ser fielmente cumpridos para que se atinja o objetivo desejado. Isso nada mais é do que seguir um algoritmo. Ou seja, um algoritmo é uma receita de bolo. Quando elaboramos um algoritmo, devemos especificar ações claras e precisas, que a partir de um estado inicial, após um período de tempo finito, produzem um estado final previsível e bem definido. Ou seja, o algoritmo fixa um padrão de comportamento a ser seguido, uma norma de execução a ser trilhada. Por exemplo, para trocar uma lâmpada, devemos desligar o interruptor, posicionar uma escada embaixo da lâmpada, subir a escada, retirar a lâmpada queimada, descer da escada, pegar uma lâmpada nova, subir a escada, colocar a lâmpada nova no bocal, descer da escada e ligar o interruptor. Seguindo esse procedimento todas as vezes conseguiremos trocar a lâmpada queimada por uma lâmpada nova. E isso é importante. Um algoritmo deve garantir que sempre que executado sob as mesmas condições, produza o mesmo resultado. Eu não posso ter um algoritmo que executado mais de uma vez sob as mesmas condições produza resultados diferentes. Se isso acontecer, o algoritmo possui uma falha. Um algoritmo deve representar mais fielmente possível o raciocínio envolvido na lógica de programação, permitindo assim abstrair os detalhes computacionais ou da linguagem de programação envolvida. Uma vez concebida uma solução algorítmica para um problema, esta pode ser traduzida para qualquer linguagem de programação e ser agregada das suas funcionalidades possíveis. Isso é o que chamamos de codificação. Portanto, antes de começarmos a codificar, antes de começarmos a escrever o nosso programa na linguagem de programação determinada, devemos antes fazer o seu algoritmo. Programadores muito experientes acabam não utilizando o algoritmo todas as vezes. Eu, particularmente, sempre que vou fazer um programa, gosto de fazer o algoritmo. Essa, inclusive, é a melhor forma de documentar um programa. Existem diversos tipos de algoritmos utilizados na computação, e o que difere um tipo do outro é a maneira de representar as instruções para a realização de uma tarefa. Entre os principais podemos citar descrição narrativa, basicamente uma descrição passo a passo, como fizemos no exemplo da matemática, pseudocódigo, que alguns chamam de português estruturado, que é você escrever o código em português, não necessariamente numa linguagem de programação. E o que eu particularmente mais gosto e que iremos utilizar na matéria, o fluxograma. O fluxograma é um tipo de algoritmo que se utiliza de símbolos gráficos para representar ações ou instruções a serem seguidas. Por exemplo, eu tenho um símbolo que representa o início do programa, uma seta que diz para onde esse programa vai no próximo passo. No nosso exemplo, o próximo passo recebe duas variáveis, A e B. Depois eu pergunto se A é maior do que B. Se sim, A é maior do que B, mostro na tela a seguinte frase: A é maior, e fim do programa. Se não, se A não é maior do que B, eu pergunto novamente: então A é menor do que B? Se sim, se A é menor do que B, eu mostro na tela: B é maior, e finalizo o programa novamente. Se não, se A não é maior do que B e A não é menor do que B, A é igual a B.
Então eu mostro na tela que são iguais e finalizo o programa. Eu tenho aqui o algoritmo que testa os valores de duas variáveis e mostra todos os resultados possíveis na tela. Você pode trocar as variáveis A e B por qualquer valor e esse algoritmo sempre vai funcionar. E a gente consegue ver ele de uma forma gráfica, o que eu acho bem útil. O fluxograma utiliza símbolos gráficos. O primeiro símbolo que vimos é um terminal. Ele indica o início ou o fim de um programa. O retângulo é o símbolo de processamento. Ele representa a execução de operações lógicas, como cálculos, atribuição de valores ou qualquer manipulação de dados. O paralelograma indica entrada ou saída de dados. O trapézio também indica entrada de dados, mais especificamente vinda de um teclado. Utilizamos esse símbolo para representar a entrada das variáveis A e B no nosso fluxograma. Esse é o símbolo de vídeo, indica a saída de informações por meio de um monitor ou qualquer outro dispositivo visual, um display de LCD, um display de LEDs, entre outros. Esse representa uma impressora, indica uma saída de dados através de uma impressora. O losango é o símbolo da decisão, representa uma ação lógica que resultará em um conjunto de instruções. Ele sempre vai ter uma saída verdadeira ou uma saída falsa, como vimos nos nossos testes quando queríamos saber se A era maior que B ou A era menor do que B. O círculo é o conector. Ele é utilizado para integrar parte de um fluxograma ou desviar o fluxo. Utilizamos muito conectores quando o nosso fluxograma é muito grande. Existem uma porção de outros símbolos. Esses que eu mostrei para vocês são os mais utilizados. E existem diversas ferramentas para trabalhar com esse símbolo. Essas aqui, por exemplo, eu peguei aqui no próprio Microsoft PowerPoint. Eles também estão disponíveis no Word ou em diversas outras ferramentas disponíveis na internet. Uma ferramenta online que eu gosto bastante é o Draw.io. Vou deixar o link da ferramenta aqui na descrição desse vídeo. Se gostou do vídeo, clique no botão curtir, deixe suas dúvidas e sugestões aqui embaixo nos comentários e se inscreva no canal.